Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é o exame de ordem. A primeira fase do exame de ordem que vai ser agora no dia 18 de agosto. A editora Saraiva desenvolveu uma plataforma de ensino online, videoaulas, OAB Nacional, editora Saraiva, com os cursos preparatórios. Primeira fase do exame OAB e resoluções de questões da primeira fase também. E para falar sobre esse tema todo, a meu lado está o coordenador do curso preparatório da Saraiva, que é o Dr. Marcelo Tadeu Comete. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Martim. Boa noite aos colegas que estão acompanhando aí essa entrevista. Muito boa noite. Hoje o pessoal deve estar meio aflito. Eu queria falar para vocês de casa que nós estamos ao vivo. Ligue, participe pelo telefone 38... Qual o telefone é? 3877 0078. Ou também pela internet. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site da TV Aberta, onde tem um programa na internet, e abaixo da onde tem um programa ao vivo, tem um clique. Você clica ali e pode mandar sua pergunta direto. Eu vou receber aqui e respondo para você. Eu vou começar aqui, eu vou pedir para o Enéas dar um foco aqui. A gente está com vários livros aqui na mesa, são os livros aqui do curso. E eu gostaria, antes da gente entrar propriamente na entrevista, você desse uma palavrinha sobre essa coleção aqui que você coordenou, Marcelo. Sem dúvida nenhuma. A coleção OAB Nacional da editora Saraiva, ela foi fruto da experiência, tanto minha como dos co-coordenadores, Fábio Figueiredo e Fernando Castellani, nos cursos preparatórios, né? Então, nós estamos nesse mercado há mais de 10 anos, preparando centenas, já milhares de bacharéis em Direito para o exame de ordem e, com base na experiência em cursos preparatórios, nós desenvolvemos essa coleção. Essa coleção, na verdade, é a solução completa para quem busca se preparar efetivamente para o exame da OAB. Se o estudante lê tudo isso com atenção, ele passa. Com certeza, com certeza. O difícil é prestar atenção, né? Não, mas presta, sim, até por conta das videoaulas agora, né, que complementa esse tipo de material, mas, sem dúvida nenhuma, os volumes individuais, ele tem aí a base de cada disciplina exigida no edital de primeira fase. Você também tem o Teoria Unificada, que é um volume destinado aí mais para a última semana, esse de capa laranja, né? Esse aqui, Teoria falta um mês para o exame de ordem, é uma revisão final, aqui. Matéria toda condensada nesse único volume. Bom, né? Ler tudo isso aqui também eu vou te contar, viu? Um mês é mais do que o suficiente aí para o aluno pegar os principais pontos que as dicas dos professores recebem destaque em cada capítulo. Então é um material muito bem elaborado nesse sentido. Eu vou até botar meu óculos aqui para ver. Quantos volumes são essa coleção toda? A coleção ela é formada hoje por 13 volumes, né? Está aí para sair o novo volume, o 14º, que é o volume de Filosofia, uma matéria nova que foi inserida no último exame de ordem, né? Isso que eu te perguntar. Eu falei para você que eu era examinador, participava do exame de ordem, mas faz muito tempo que eu deixei de participar. De lá para cá, muita coisa deve ter mudado, suponho. Inclusive a impossibilidade de levar aqueles livros, Na segunda fase. Na segunda fase. Que matérias hoje caem no exame de ordem? Então, nós temos as matérias jurídicas, né? Então, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito penal e processo, trabalho e processo, as matérias de direito público, direito constitucional, administrativo, direito tributário, ética, que tem um peso muito importante, significativo no exame de ordem, juntamente com direitos humanos. Afinal, o grupo de ética e direitos humanos representa 15% da prova de primeira fase. Poxa. Então, é uma dica importante aí para quem se prepara para o exame de ordem, focar no regulamento, focar no estatuto, porque, sem dúvida nenhuma, 15% aí de um universo de 80 questões, então estamos falando aí de 10 questões, serão necessariamente de ética e direitos humanos. Né? Olha, eu não sabia que tinha esse peso todo, não. Tem esse peso e é o único grupo de matérias que tem um peso pré-determinado. Porque, por exemplo, o direito penal, pode ser que caiam 8 questões, que normalmente é a média, mas também nada impede que numa determinada prova sejam 4 questões. Não há um número mínimo em direito penal, em direito civil, em direito do trabalho, mas ética e direitos humanos necessariamente devem corresponder a 15% da prova.
Então aí pouca coisa não, né? Não é pouca coisa não, e em tese é um conteúdo muito menor do que outras disciplinas, né? Se nós formos estudar direito civil, sem dúvida nenhuma, o conteúdo é muito menor do que analisando aí o estatuto, o regulamento da OAB. Né? E falando em direito civil, e sobretudo nessa coleção de primeira fase, é muito interessante, né? Muitas vezes o aluno pode questionar, poxa, mas será que nesse volume aqui de direito civil, né, que tem 200, 320 páginas, eu vou encontrar o mesmo conteúdo que eu encontro nos grandes clássicos, como, por exemplo, o curso da Maria Helena Diniz, do Carlos Roberto, excelente obras, né? Evidentemente, Washington de Barros, é evidente que não. Mas existe uma diferença fundamental entre os cursos e essa coleção. Essa coleção ela foi feita focada no exame de ordem. Então, do mesmo modo que na faculdade... Isso não é uma obra doutrinária. Não é uma obra doutrinária. É uma obra para orientar você a passar no exame de ordem. Ou seja, o que há de importante dentro de direito civil para o exame de ordem. Essa é a função desse volume, trazer para o bacharel os principais pontos, os pontos mais relevantes dentro da disciplina de direito civil. E assim com todas as disciplinas da coleção. O último exame teve uma aprovação maior, né? Teve uma aprovação de 26%, se eu não me engano. Final. Final. E o outro estava em torno de 10%. Na avaliação, aí eu recebi um e-mail de um telespectador, inclusive, dizendo que eu devia... havia algo de errado, não sei o quê, que eu devia... Bom, enfim, não importa. Mas o que houve essa discrepância entre os 10 tradicionais 10% e os 26%? Sem dúvida nenhuma, a dificuldade da prova ela tem um peso muito grande. Né? O exame de ordem ele não é um concurso público, até nós costumamos conversar com os nossos alunos que o único concorrente dele é ele próprio. Né? Então não existe, como há, por exemplo, no concurso da magistratura, Ministério Público, um número mínimo, máximo de vagas. Né? O exame de ordem não há isso. Então, na verdade, aquele aluno que se prepara efetivamente, que estuda, ele tem total condição de conseguir a sua aprovação. Né? E é evidente que em certos exames nós percebemos que a banca examinadora, muitas vezes, ela acaba sendo um pouco mais criteriosa, um pouco mais rigorosa, ela acaba em determinadas matérias descendo a minúcias, e isso torna a prova, sem dúvida nenhuma, um pouco mais difícil. Né? E aí, em outros exames, acaba havendo uma melhor elaboração, no meu ponto de vista, da prova, onde, sobretudo numa primeira fase, se busca levantar o conhecimento geral do bacharel em Direito. Então, quando nós falamos em primeira fase, a ideia é que se verifique se o bacharel tem um conhecimento geral de todas as matérias jurídicas, profissionalizantes, né, exigidas nos cursos de graduação. E na segunda fase, aí sim você vai para a prova prático-profissional e aí sim busca um maior aprofundamento do candidato. Né? Agora, em relação à segunda, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais da primeira fase, mas em relação à segunda fase, na sua opinião, quais são os pontos essenciais que esse candidato deve ter em mente ao fazer a redação, além de acertar a peça, evidente? Então, eu costumo sempre dizer para o bacharel que me procura, pedindo uma orientação, o que escolher para a segunda fase, né? Direito penal, direito civil, será que eu devo me preocupar com as matérias com o menor número de peças? Né? Então, sempre existe esse tipo de indagação no momento da inscrição, onde o candidato, o bacharel, ele tem que fazer a opção pela segunda fase. E aí eu costumo dizer para ele que, em primeiro lugar, ele deve, na medida do possível, procurar uma área em que ele tenha alguma experiência prática. Até porque a prova de segunda fase é uma fase prático-profissional. Ou seja, ele vai ter que desenvolver uma peça privativa de advogado. Então, se ele já, durante a graduação, teve a oportunidade de estagiar em determinada área, por exemplo, teve a oportunidade de estagiar num escritório, trabalhando com família e sucessões, é evidente que numa segunda fase, se ele puder escolher direito civil, ele vai ter aí uma vantagem muito grande, porque ele conhece a prática daquela área. Ele não vai escolher direito penal só porque dizem que tem um número menor de peças. Eu aconselho ele escolher a direito civil. Só que muitas vezes, Martim, o que acontece? Ele não trabalhou em nenhuma dessas áreas. Né? Trabalha com direito internacional, por exemplo, direitos humanos. Né? E aí, ou nem trabalha na área jurídica, né? Tem uma outra atividade, trabalha no banco. Enfim, nesse caso, eu normalmente aconselho o bacharel a escolher uma matéria que ele goste.
É muito importante. Então, se você não tem experiência nenhuma em nenhuma das áreas de segunda fase, que você escolha uma disciplina que você goste, porque você vai passar quase um mês diuturnamente estudando essa matéria. Então, imagine uma pessoa escolhendo uma determinada área só porque dizem que é mais fácil ou porque tem um número menor de peças e ter que ficar um mês estudando aquela disciplina, comprando livros naquela área, naquela disciplina. Então, eu aconselho sempre, num segundo momento, escolher uma disciplina que você tenha vocação e que você goste mais. Agora, se ele disser, poxa, mas professor, eu não gosto de nenhuma dessas áreas, né? É difícil alguém gostar de direito e não gostar de nenhuma das 7 áreas de segunda fase. Mas pode ser. Pode né? acontecer. Pode ser. Daí eu costumo dizer que as matérias de direito com menor quantidade de peças acaba sendo direito penal, né? Direito tributário. Então são áreas aí que o aluno vai ter uma quantidade menor de peças para estudar. Mas isso é muito relativo, porque mesmo em direito civil, se nós formos analisar ao pé da letra, né? Na verdade o que o aluno precisa é conhecer os processos de conhecimento, execução, cautelares, né? Verificar os procedimentos especiais e aí as peças de recurso. Então também não é o fim do mundo escolher uma área onde supostamente tem um número maior de peças, né? O problema não está, eu vejo da seguinte forma, o problema não está na área processual, o direito processual. Direito material, né? É o direito material. Precisa conhecer. Você precisa conhecer. Por exemplo, um problema de tributário, você pode cair poucas peças podem variar, mas a sofisticação intelectual que demanda você estar ali, por exemplo, não a tese, né? É a tese. O grande problema é isso mesmo. Em tributário, muitas vezes você lá aprendeu a fazer todas as peças, só você faz que daí... um mandado de segurança que é uma coisa relativamente fácil de fazer em termos processuais, mas só que a justificação, o conteúdo... Desenvolvimento da tese é mais complicado. Daí a importância de, na medida do possível, sobretudo para quem não se formou ainda, né? Sobretudo para quem está iniciando o curso de graduação agora e está nos assistindo, é muito interessante que desde o início da faculdade, na medida do possível, procure, né? Trabalhar numa determinada área ou conhecer as diversas áreas, que isso vai ajudar muito você lá na frente, quando você for prestar o exame de ordem. Eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui e volto já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado, até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje falando de um tema muito caro a bacharel direito, que é o exame de ordem, né? Que é um mito, né? E no intervalo chegou uma pergunta aqui do Joaquim, o Joaquim do bairro da Lapa. E ele faz uma pergunta aqui meio capciosa. O Joaquim pergunta, a qualidade de ensino da Faculdade de Direito são tão ruins a ponto de ser necessário fazer um exame preparatório? Um curso preparatório? Muito bem. Até nós estávamos conversando um pouco antes de iniciar o programa, né? E na verdade, o problema principal, do meu ponto de vista, ele não está exclusivamente nos cursos de Direito. Na verdade, o problema está, sobretudo, no aluno que hoje frequenta a universidade, né?
nós passamos aí por uma grande crise na educação, onde o ensino fundamental no Brasil é deixado de lado. E aí, com o aumento maciço do número de universidades e, consequentemente, o aumento do número de vagas, hoje entrar num curso de graduação deixou de ser algo difícil, muito pelo contrário. Então, pessoas... Basta passar na porta muitas vezes. Se estiver bobeando, é laçado na porta, né? Você passou lá, você está perdido no bar, onde está matriculado. Já está matriculado. E isso é temerário, sobretudo dentro da nossa área, claro, né? Então, na verdade, no meu ponto de vista, o problema ele está no ensino fundamental. E é claro que com o aumento do número de cursos de direito, enfim, cursos de graduação, hoje nós temos aí um acesso ao ensino superior que muitas vezes não faz uma pré-seleção quando dá entrada. E aí pessoas sem a menor condição, muitas vezes, de exercer uma profissão, seja não só a profissão relacionada ao direito, mas a medicina, a odontologia, que acabam ingressando na universidade e se formam prestando serviços à população sem muitas vezes ter preparo. É aí que entra o exame de ordem, né? E é aí que dentro da nossa atividade, a relevância do exame da OAB na pelo menos seleção de profissionais que tenham um mínimo de condições de exercer a sua atividade. O exame de ordem ele deve completar esse ano, eu acho que 40 anos. 40 anos. Ele entrou em 72, 73, se eu não me engano. Eu acho que ele foi aprovado em 72 e passa a viger em 73. Foi a partir de um editorial do Estado de São Paulo, País dos Bacharéis, que já naquele editorial, em 72, quanto tempo, dizia da baixa qualidade dos ensinos das escolas de direito do ensino jurídico, né? Uhum. E hoje, depois dessa proliferação, hoje o Brasil tem mais faculdade de direito que os Estados Unidos, uma economia 7 vezes menor, né? Torna-se impossível. E eu tenho uma pergunta aqui da Laura da Moca. A Laura parece estar meio aborrecida aqui, eu vou fazer a pergunta aí. E ela fala assim, o exame de ordem não é para encher o bolso da entidade, da OAB, e de cursinhos preparatórios? Não. Pelo menos em relação a cursos preparatórios, eu não vejo dessa forma. Até porque o bacharel, e eu enxergo desse modo, ele não precisa fazer um curso preparatório para ser aprovado no exame de ordem, né? Quantas e quantas pessoas eu conheço que efetivamente aproveitam o curso de graduação, estudam ao longo dos 5 anos e no último ano, nos últimos 6 meses, essa pessoa acaba se preparando com o seu material, com o seu caderno, eventualmente se valendo de alguma coleção específica, e aí consegue obter êxito no exame da OAB. Então, eu não vejo aí uma relação necessária entre o curso preparatório e a aprovação no exame de ordem. É claro que o curso preparatório ele vai suprir certas lacunas que o bacharel acaba adquirindo ao longo da faculdade, né? Ou deixa, né, de adquirir certos conhecimentos importantes. E também um outro ponto significativo, você muitas vezes lá no primeiro, segundo ano tem certas matérias que lá na sua, quando você vai prestar o exame de ordem, você acaba sendo cobrado por essas matérias. E o curso faz, de certa forma, uma revisão desses assuntos. Então, na verdade, ele tem a sua validade, mas ele não é a única forma que você encontra para conseguir uma aprovação. E quanto à ordem, na verdade, é o seguinte, isso aí não é receita para a entidade. A entidade faz, não sei quanto está hoje a inscrição no curso, mas eu sei que boa parte vai para a fundação, que roda os papéis, paga o pessoal, e o resto a gente paga os nossos funcionários que estão lá. Organizam, né? Organizam, e é de domingo, então você bem sabe que a gente tem que pagar a hora extra, em final de semana. Então, o custo... Banco organizador, impressão, né, de todo o material. Tem todo um custo de estrutura, pagar a escola, que você está, o local, os ambientes, enfim. E isso daí não é fonte de receita, pelo contrário, é uma cláusula de barreira para não ingresso das pessoas despreparadas, que você está mexendo ou com o patrimônio das pessoas ou com a liberdade dela. No fundo, o direito mexe com essas duas coisas. Questões fundamentais, né? Duas coisas fundamentais. Lembrando a você de casa, se você quiser fazer sua pergunta, faça pelo telefone 3877-0078. Eu vou repetir, 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Você entra no site, tem um ícone lá, participe. Você dá uma clicada e manda a pergunta. A gente está em fase experimental, desculpe que a gente não está conseguindo chegar. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, eu vou aproveitar, vou ler aqui a pergunta. É da Karina do Jabaquara. E a Karina do Jabaquara diz o seguinte: minhas primas estudaram na mesma universidade. Uma prestou o exame e passou de primeira. E outra prestou 3 vezes e não passou. E dá para a 4ª tentativa. Há explicação para isso?
A dedicação, né, de cada uma durante a graduação, com certeza faz toda a diferença. Agora, até voltando um pouquinho na primeira pergunta, né, sobre essa questão, esse lado mercantil, muitas vezes, que você pode encontrar nos cursos preparatórios, eu queria deixar aqui um convite já de antemão. A Saraiva, ela sempre se preocupa muito com o seu leitor, com o seu consumidor. E ela, no dia 10 agora, dia 10 de agosto, né, no sábado, ela está fazendo um evento gratuito para quem vai prestar o exame da OAB no dia 18. E como é que vai ser esse evento? Esse evento ele vai ser transmitido na internet, ao vivo, né? Isso está sendo divulgado nas minhas redes sociais, depois eu vou deixar para vocês os endereços, né? Mas no dia 10 de agosto haverá o Dia Saraiva Prepara OAB. Então é um evento gratuito, ou seja, democratizando até mesmo a preparação do bacharel para o exame de ordem. Então aquele bacharel que muitas vezes não tem condições de pagar uma aula de véspera, né? Ele vai poder ter acesso a esse curso que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês que vão prestar agora o próximo exame. E no dia 11 de agosto, dia da pendura, a Saraiva, o curso preparatório da editora Saraiva, novamente, ela também aí está preparando uma surpresa para vocês, que é a possibilidade de todos acessarem as videoaulas do curso preparatório da Saraiva gratuitamente. Me conta como é que é esse videoaula da Saraiva, como é que funciona? Isso é um projeto inovador, né? Teve início agora nesse primeiro semestre, que reúne aí professores com vasta experiência, professores de grandes cursos preparatórios, que migraram agora para a editora Saraiva, nesse novo projeto, de internet. Então, hoje, o aluno ele pode, sem sair de casa, né, sem pegar trânsito, sem gastar com estacionamento, sem gastar com lanche em cantina, né, ele pode, sem sair de casa, se preparar para o exame de ordem, com um curso exclusivamente online, com um curso pela internet. E aí uma questão muito importante é que normalmente quando se faz um curso pela internet, o que normalmente a pessoa sente falta é da organização. O que significa isso? Se eu faço um curso satelitário, por exemplo, ou presencial, eu sei que na segunda-feira eu vou ter aula de Direito Civil e Direito Comercial. Na terça-feira eu vou ter aula de Penal e Processo Penal. Na quarta eu vou ter a segunda aula de Direito Civil e Constitucional. Então, o curso organiza a aula, né? E normalmente na internet, o aluno, quando faz o curso preparatório pela internet, ele recebe lá 220 horas, né? E aí ele vai se virar e vai assistir o que quiser, sem ter uma organização do seu tempo. Então, pensando nisso, a Saraiva ela tem uma ferramenta fantástica que é o planejador de estudos. Você entra no site, né, adquire lá o curso preparatório, diz quanto tempo você tem para estudar por dia, até a data do seu exame, e aí dia a dia você recebe no seu calendário quais aulas que você deve assistir. E experimente não assistir uma dessas aulas. Você recebe e-mail, você é chamado, ou seja, existe toda uma cobrança. Lembrando, olha, você teria que hoje assistir determinadas aulas. Oh, que bacana, essa iniciativa. Esse é o planejador de estudos, fantástico. Eu estou com duas perguntas, vou lembrar vocês de casa. Faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Clique no ícone Participe e faça sua pergunta. E nós vamos responder aqui. E chegou duas perguntas aqui, né? Uma pergunta até interessante. O Luiz é do bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Ele pergunta, por que só existe exame na advocacia? Exame para você tornar bacharel em... Muito bom, muito boa pergunta. Na advocacia existe o CRC, né, dos contadores, também por um período chegou a implementar, e hoje muito se discute, né, a possibilidade de exame em outras áreas, como por exemplo a medicina. Né? Então, tá uma intensa polêmica isso, né? Se vai ou não haver, né? Mas sem dúvida nenhuma, como até mesmo você comentou, Martim, o advogado ele lida com a liberdade, né? E é muito importante você fazer no mínimo uma verificação prévia da qualificação desse advogado que vai prestar esse serviço essencial, né, à justiça, que vai prestar esse serviço à população. Uma outra questão importante é que você, quando se for ao bacharel em Direito, você não precisa atuar necessariamente como advogado. Então você não precisa necessariamente exercer essa profissão. Você pode ser delegado de polícia, você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser escrevente, fiscal, né? Pode ser fiscal. Então, oficial de justiça, tanta coisa. Tanta coisa. Então, na verdade, a advocacia é uma das opções que o bacharel de Direito
Ele tem. Então você não se forma em advogado. Na verdade, você se forma em bacharel de direito. Né? Não existe escola de advocacia. Não existe escola de advocacia. Existe a escola superior de advocacia, que é outra coisa. Outra coisa, inclusive com excelentes cursos de pós-graduação. Mas se trata de outra coisa para pegar pessoas formadas, graduadas, que passaram no exame de ordem. No fundo, é uma pós-graduação. É uma pós-graduação. Do lato sensu, né? Com um viés prático muito importante, né? Para o advogado aprender técnicas, né? Porque muitas vezes você passa na OAB, né? Você se formou, passou na OAB, e aí? Como é que eu recebo o meu cliente, né? Como é que eu preparo efetivamente uma determinada ação? E aí esses cursos de especialização, muitas vezes, eles acabam ajudando muito o profissional. E é um problema seguinte, eu quando dava aula, eu te relatei, havia muita pergunta, mas cai no exame de ordem. Para mim, na minha opinião, a coisa mais fácil é o exame de ordem. Difícil é você, quando fazer uma audiência, você vai encontrar um advogado de 10, 15 anos formado, preparado, que tem não sei quantas mil audiências nas costas, que faz aquilo, e você vai ter que enfrentar aquele profissional. Não importa se sua carteira é 300 mil ou 10 mil. Importa que tem um direito em disputa lá e você vai ter. Não importa que seja. Não, doutor, é minha primeira audiência, eu tenho que ver. Não existe isso. Ali todos são iguais. Igualmente iguais. Isso mostra o mínimo que o exame de ordem exige, né? Que é o mínimo. É o mínimo. Você fica 5 anos numa faculdade e não passa. E até uma pergunta aqui do Felipe. O Felipe é do bairro de Interlagos. A gente está encerrando esse segundo bloco aqui. Ele fala, a partir de quantas tentativas após prestar o exame deve-se desistir? Olha, Felipe, um conselho que eu dou a você. Eu acho que desistir nunca, né? Se você tem a convicção, se você quer ser advogado, de forma alguma você pode ter no seu vocabulário essa palavra desistir. Tá? Então, eu estou de acordo. Isso é fora de cogitação. Vou encerrar o segundo bloco por aqui. Voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Marcelo Tadeu Comete, que é coordenador do curso preparatório da Saraiva, cujas obras estão aqui expostas para você. Eu queria que você falasse, você vai sortear isso aí. Como é que vai ser esse sorteio aí? Vamos. Vou sortear sim. Vou sortear pelas minhas redes sociais, Twitter, né? Então, vou sortear tanto os volumes da coleção de primeira fase da OAB Nacional, os volumes da segunda fase, né? E os volumes das questões comentadas e teoria unificada, né? Que na verdade é a solução completa. É o que eu havia comentado no primeiro bloco, né? Os volumes individuais, eles servem para aquele aluno que tem maior tempo. Então eu vou prestar o exame agora em dezembro, não vou prestar agora em agosto. Vou prestar o exame de dezembro. Então eu quero me preparar com maior conteúdo. Os volumes individuais atendem bem essa finalidade. Ah não, vou prestar o exame agora em agosto. Poxa, agora em agosto está bem em cima. Talvez o livro de questões comentadas, só para que você possa verificar aquilo que vem caindo no exame de ordem, né?
analisar os comentários dos professores. Né? E sempre, independentemente, sempre é bom ter uma coleção como essa. Sim. E pode surgir alguma dúvida. Até para concurso, viu? É para concurso. É uma coleção, muito embora voltada para o exame de ordem, porque ela tem, ao final de cada capítulo, questões da OAB. O resumo em si da teoria, ela é aplicável em qualquer primeira fase. Eu vou te contar um segredo, sabe? Isso aí, agora eu posso contar. Passou, eu vou contar o segredo. Eu, quando eu estava dando aula, agora estou fora de sala de aula, em função de compromissos institucionais, muitas vezes eu consultei livros de exame de ordem para fazer prova. Sim. Eu ficava na tem que preparar a prova. Prova é difícil de preparar. Você viu, tem que fazer a questão. Eu, pumba, ia lá e preparava. Isso mesmo. Os meus alunos da graduação, muito embora às vezes eu indique, né, o curso de Direito Comercial, do professor Fábio Lhoa e tal, vira e mexe, eles pegam lá o volume da OAB Nacional, né, até para, professor, mas está aqui no seu livro, né, como é que fica? Mas é uma boa indicação também. Você dá aula de Direito Comercial? Direito Comercial. O Fábio Lhoa foi meu contemporâneo, ele se formou em 1981, me formei em 1982. A sua turma também é do Zé Eduardo? Não, o Zé Eduardo é a turma dele. Turma dele. O Zé Eduardo é de 81 também. De 81 também, né? Ele tem outros de 81. E nós temos uma pergunta aqui do Kleber da Saúde. Ele faz a seguinte pergunta: qual a maior dificuldade encontrada pelos estudantes para prestar o exame? A maior dificuldade é a motivação para estudar, né? Porque realmente, muitas vezes, quando o aluno chega no 5º ano, e hoje nós já podemos prestar exame de ordem a partir do 9º semestre, né? Muitas vezes o aluno ele não tem aquele pique para estudar. E aí, muitas vezes, a leitura de livros se torna um pouco cansativo. Aí a importância de aulas, né? Aulas voltadas para o exame de ordem, com uma metodologia específica de curso preparatório, né? Que é diferente da graduação, porque, como eu até costumo dizer, dar aula no curso preparatório é mais fácil do que dar aula na graduação. Na graduação, o professor ele forma, né, o bacharel em direito. No curso preparatório, você simplesmente informa, você prepara o bacharel para uma prova, então acaba sendo mais fácil. E aí o professor pode se valer de alguns recursos, a aula acaba sendo um pouco mais descontraída, um pouco mais leve, outra metodologia didática, e isso faz com que desperte no bacharel o interesse pela matéria. Quantos e quantos alunos não chegam, né, e eu recebo nas minhas redes sociais, que assistem às videoaulas da Saraiva Direito Empresarial, e dizem, poxa, mas eu tinha tanta dificuldade em Direito Empresarial, né, eu achava uma matéria tão complicada, né, letra de câmbio, cheque, e aí eu assisti a videoaula do senhor, achei legal, entendi, deu certo. Isso, como professor, claro, a gente fica muito sempre feliz em ouvir, mas é porque é muito mais fácil a minha função. Você já fez a faculdade, você já tem lá a base, você já sabe o que é crédito, então quando eu entro para falar sobre cheque, nota promissória, eu não preciso explicar para você o que é crédito, né? Então se torna tudo muito mais fácil, né? Então é essa motivação que nós, professores, buscamos despertar no bacharel para que ele consiga se preparar efetivamente para o exame de ordem, porque sem dúvida nenhuma essa é uma grande dificuldade que muitas vezes o bacharel tem, né? Até a motivação para o estudo. Teve uma pergunta no bloco passado de um espectador que perguntou quantas vezes deve desistir, se ele fez uma afirmação, nunca deve desistir. Eu estou de acordo com você, queria lembrar, resgatar aqui uma passagem minha. Eu fui examinador da ordem faz alguns anos, e teve uma prova escrita de um senhor de idade, inclusive, e ele questionou a correção. Eu fui chamar, teve uma comissão para a gente corrigir, eu fui corrigindo a prova e conversei com ele ao final. O senhor se equivocou aqui, ali, aqui. E eu recomendaria ao senhor, a título de colaboração, que eu vejo que o senhor é um homem estudioso e tudo mais, que pegue tal livro e indique algumas obras para ele. Eu falei, ele anotou. E no outro exame ele passou, mas era o 23º exame dele. 23º exame. 23º exame. Naquela época podia fazer, não sei se ainda pode. Eu acho que foi, mas você vê a persistência. Isso é importante. E o amor pela profissão, né? Amor pela profissão. Ele falou, ele já deveria ser avô, era um senhor mesmo de cabelo branco, uma pessoa que via que era esforçado. Tal. Ele persistiu, teve as dificuldades dele, sei lá quais foram na época, mas passou. Eu acho que o importante é isso. A persistência, né? A persistência. Isso é interessante porque as pessoas falam, né? Não, você não pode desistir, né? Foi justamente o que eu disse. Mas a grande questão é como eu faço para não desistir, né? Como é que eu me mantenho motivado? Como é que eu presto 23 exames até finalmente ser aprovado? No caso desse senhor que o Martim comentou. É o amor pela profissão. Então, a partir do momento que você tem na advocacia um sonho, a partir do momento que você enxerga na advocacia a sua profissão, tenha certeza que você não vai desistir, porque você está buscando essa profissão
pela sua vocação, pelo seu amor, pela sua vontade de exercer essa atividade. Então isso é a chama que vocês devem manter dentro de vocês para que vocês não desistam e continuem tentando até obter a aprovação. Olha que bacana. Agora está funcionando aqui, o nosso tablet já também está funcionando. Já, eu tenho uma pergunta aqui. Olha só que bacana, viu? Perguntas pela internet agora. Tem uma pergunta do Oséias Souza, ele é de São Paulo aqui. Ele pergunta o seguinte: o fato da Saraiva oferecer curso EAD não vai exigir que a OAB também ofereça serviços digitais equivalentes? Não vejo aí uma relação necessária, até pela OAB, a instituição de classe, né? E a Saraiva ter colocado no mercado um produto, um curso preparatório, que no caso da OAB complementa a coleção escrita e impressa em livros. Eu acho que o que vai obrigar a OAB a digitalizar, entrar, é a vida, viu? É a vida, né? É a vida que... Tudo, né? A função do advogado hoje, né? Processo digital. Processo digital. Hoje os processos no Conselho Federal estão tendo distribuição automática. É uma tendência inevitável. É inevitável. Né? Você vê, eu estou aqui apanhando, estamos tentando inaugurar esse sistema aqui. Pela internet, vai acontecer. E aí tem uma pergunta que é antiga aqui, mas chegou aqui agora, até vale a pena, foi objeto muito polêmico em rede social, me lembro, acompanhei isso aqui. Está perguntando aqui, né? Eu acho, mas vale a pena resgatar esse assunto. Pergunta: o exame da OAB é inconstitucional? Quem fez a pergunta é a Aline de Pirituba. Não, no meu entendimento, o exame da OAB não é inconstitucional, né? Até o STF falou sobre isso. Até o STF já se posicionou nesse sentido. Essa aqui já é... Ó, lembrando a você de casa, nós estamos ao vivo, telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberto.tv.br. Clique no ícone, participe e eu recebo aqui, ó. Ou estou tentando receber. Já tá meio assim. Então o Gilberto Brooklyn mandou uma pergunta aqui, que é uma pergunta para o professor aqui. Pergunta: há uma forma para estudar e passar de primeira? Sim. Preste atenção, hein? Você estudando desde o início da faculdade, valorizando a sua aula, com certeza você vai conseguir passar de primeira. Agora, se você no primeiro ano ficou no bar e resolveu estudar no quarto ano só, né? Ainda dá, nunca é tarde. Ainda dá para passar de primeira? Dá para passar de primeira. Se você efetivamente se dedicar pelo menos 6 meses para esse exame de ordem, então se você parar e organizar a sua vida para, num período de 6 meses, estudar para o exame de ordem, e não precisa de muita coisa não, 3 horas por dia, né? Excluindo sábado e domingo. Então, se você dedicar lá 3 horas por dia, excluindo sábado e domingo, para estudar para o exame de ordem, com certeza você tem todo o potencial necessário para ser aprovado. Tá? Tem aqui uma pergunta da Renata. Renata, do Jardins, essa é uma jovem, ela fala o seguinte: tenho interesse pela área do direito, esta inclusive como opção para prestar no vestibular. Você poderia explicar como funciona o exame de ordem, falar sobre os livros exibidos no programa? Claro. Bom, a área do direito é uma área magnífica, eu até sou suspeito, né? Tanto eu como o Martim, né? É a nossa área, né? Mas ela te mantém um leque aberto. Como eu disse minutos atrás, você quando opta por ser bacharel em direito, você mantém o seu leque aberto, pós-formado, podendo exercer diversas profissões. Você pode ser advogado, você pode ser um magistrado, ou seja, um juiz, promotor, delegado, cada um com a sua função e com a sua relevância para a sociedade. Agora, o exame de ordem, ele é composto por 2 fases. Na primeira fase do exame de ordem, são 80 questões, tá? Questões formadas por diversas disciplinas, não disciplinas apenas, disciplinas jurídicas, mas também temos, como eu mencionei, filosofia do direito, tá? Que é a filosofia, enfim. E para você obter a aprovação para a segunda fase, você precisa obter pelo menos 40 pontos, ou seja, das 80 questões, você pode errar 40. E uma não anula o erro, não anula acerto, né? Um erro não anula um acerto. Não é que nem aquele negócio de concurso. Tem certos concursos, como o CESP e o UNB lá de Brasília gosta muito de fazer isso. Né? Você responde e cada resposta errada anula uma certa. Isso não acontece na OAB. Eu sinceramente, eu acho isso uma crueldade. É uma crueldade, porque
Às vezes você não quer nem chutar, você tá lá em dúvida, mas você acha, mas você fica com medo, né, de responder. Exame, você tá com pressão, tudo, né? Não, com certeza. Agora, a primeira fase, enfim, ela é formada por 80 questões. Daí falando do material de estudo, que é o que você perguntou, eu indico, se você tem aí pelo menos 6 meses para se preparar, que você utilize os volumes da coleção OAB Nacional. Você tenha lá os 15 volumes, 14 volumes da coleção OAB Nacional, que você vai ter aí um estudo aprofundado em cada disciplina. Isso é muito legal. Agora, se você já está mais na reta final, tem 3 meses... Não, ela quer prestar vestibular. Ela vai prestar o vestibular ainda, né? O vestibular ainda. Tá muito bom. Então isso é a primeira fase. Então a primeira fase é isso. Eu dou até uma sugestão para a Renata. Renata, vai ter um sorteio amanhã pelo Twitter. Qual o seu Twitter? @Marcelo Comete. Ela deve... Como é que escreve Comete? Com 2 T's? Então, vai aparecer aí no GC, mas se não aparecer é @Marcelo Comete, COMETTI. TTI. Aí você entra, concurso, você pode ganhar um livro, aí você se familiariza, ou pelo menos assim, ver o que é. O que é. Assiste também uma videoaula. Você que está pensando em fazer direito, isso é interessante. Você pode assistir alguns trechos das videoaulas no site. No dia 10, né? No dia 10 também. Ou agora, se você entrar lá, www.videoaulasoab.com.br, você já entra no ambiente do curso da Editora Saraiva e você pode assistir a aula dos diversos professores, falando de alguns temas, apresentando as videoaulas. Aí você vai conhecer um pouco mais a matéria que você com certeza irá estudar se optar por direito. Chegou aqui mais uma pergunta aqui, é do Jaime Jardim Bonfilholi, ele sempre está nos acompanhando. Agora o Jaime está aqui... na era da informática. Abandonou o telefone. Abandonou o telefone aqui. E ele pergunta, as nossas faculdades de Direito estão sabendo passar para os alunos a importância da ética? Boa pergunta. Boa pergunta. Infelizmente, uma matéria tão importante, né, e tão valorizada no exame de ordem e também em concursos... Veja, ela acaba sendo muitas vezes colocada em segundo plano pelas instituições de ensino, né? Na minha faculdade que me formei na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, né? Somos colegas, aqui pertinho, né? Pertinho, somos colegas. Tive a disciplina ética no 5º ano, né? Mas no 5º ano... Na minha era no 2º ano. Na sua foi no 2º ano? Na minha turma foi no 5º. Foi um erro, eu acho, ter mudado para o 5º. Por quê? Porque no 5º ano eu estava mais preocupado em ser efetivado no escritório, né? Então a frequência não é mais a mesma. Não, 5º ano é outra dinâmica. 5º ano a sua cabeça está no exame de ordem, no TCC de conclusão de curso, né? E aí você tinha... E principalmente na efetivação, né? Na efetivação dentro do escritório. Então é outro momento. E eu tive ética, infelizmente, no 5º ano. Quando, na verdade, essa disciplina tem que estar lá no início. Né? Ou foi no 2º ou foi no 3º, não foi no 5º. Que é o ideal. Foi com certeza absoluta. Eu vou interromper por aqui e vamos para o intervalo. Voltamos já no programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje falando sobre exame de ordem. Aqui estão chovendo perguntas aqui, a gente está dentro da pauta aqui, mas está vindo pergunta. E acabou de chegar uma pergunta aqui no tablet nosso aqui, na segunda modernidade, já estamos ficando moderno aqui. E o Gustavo é de São Paulo, ele pergunta o seguinte: você acha que as faculdades vão ter que correr atrás e melhorar a metodologia de ensino, inclusive adotando ensino à distância? Certamente. Quem formulou essa pergunta é muito boa, Gustavo. Gustavo, muito boa pergunta. Gustavo, sem dúvida nenhuma, o EAD, o ensino à distância, é a tendência, né? E é claro que o ensino à distância ele também exige uma metodologia específica. O professor que dá aula num estúdio, o professor que dá aula para uma câmera, os recursos que ele utiliza nesse tipo de metodologia, sem dúvida nenhuma, é uma metodologia específica para o ensino à distância. Então, as faculdades que não começaram ainda a olhar a questão do ensino à distância, com certeza terão que correr atrás, porque tudo caminha para isso, né? Hoje, eu estava até comentando com o Martin, e os cursos eles estão sendo cada vez mais realizados à distância, né? Agora no modelo internet, porque o tempo hoje é muito importante. É mercadoria escassa, né? É mercadoria escassa, o tempo é uma mercadoria escassa. E sem dúvida nenhuma, você poder assistir a um curso com qualidade na sua casa, programar o teu horário para assistir esse curso, né? Não depender, por exemplo, do calendário, seja da faculdade, seja do preparatório, você ter o teu horário. Então você chega lá e diz, olha, eu vou assistir 3 horas por dia, da meia-noite às 3 da manhã. E você vai fazer o seu curso, né, da meia-noite às 3 da manhã. Então, isso é a tendência e é um caminho, no meu ponto de vista, sem volta. Tá? Então, é evidente que as faculdades elas vão ter, caso ainda não tenham iniciado aí esse trabalho dentro do EAD, com certeza elas vão ter que começar o quanto antes. Eu acho que muda tudo, né? Tá mudando tudo com esse negócio de internet, tá mudando tudo. E a portabilidade, né? Você aí com o tablet, hoje você assiste uma videoaula da Saraiva nesse seu tablet. Você está no carro, no trânsito, parado, no banco de trás, você liga lá e começa a assistir. Bota um headphone e... Isso aqui facilitou tudo, mudou tudo. Você leva o computador para tudo que é lugar. A Editora Abril, eu posso falar que é um fato público, a Editora Abril terminou com uma série de títulos que ela tinha. Títulos que tinham boas vendas, boas revistas, bem feitas, porque considerou, que nem um diretor, não me recordo o nome, disse que daqui a alguns anos, ler uma revista vai causar tanta surpresa como hoje de tomar uma carruagem para ir para o trabalho. Isso é um negócio anacrônico. É verdade. Aqui, essa tecnologia que está aqui nesse tablet, que está a tecnologia embutida, é a tecnologia do presente e do futuro. A internet, a própria TV vai mudar tudo. Todo mundo vai ter seu tablet, todo mundo vai ter sua forma de comunicação. E você veja, a gente estava comentando, quando logo você chegou, sobre a faixa criada na 23 de maio. O que significa o deslocamento daqui até o centro da cidade via 23 de maio? Possível, né? Possível. E é um tempo precioso que você perde no trânsito. E o gasto, né? O custo de tudo isso. E aí a questão do Gustavo é importante, porque não adianta só montar e preparar o ensino à distância, mas é fundamental que a instituição tenha uma metodologia de ensino específica para o ensino à distância. E tem outra coisa, nossas crianças, muitas escolas, já estão sendo educadas com isso aqui, já faz parte. Meu sobrinho aí, né, 2 anos de idade, ele assiste Galinha Pintadinhas, entra, escolhe, volta. Um filho de um amigo meu também pequeno, ele teve um filho, tem 2, 3 anos, também ele entra... Sabe tudo. Sabe tudo, não sabe escrever nem ler, mas sabe... Você acha que quando eles chegarem lá com uns 22, 21 anos, né, forem estudar, eles vão querer pegar trânsito, 23, eles vão assistir. Você vê uma coisa que saiu fora de uso? Caneta, né? Você vê que ninguém tem. É verdade, eu fui fazer uma lista de supermercado um dia desse, minha letra toda tremida. Tremida, você não tem... Antigamente a gente ganhava uma caneta do pai, eu ganhei uma caneta. Eu ganhei também do meu pai. A gente queria caneta pena, né, que é uma coisa bonita. Eu gosto muito de caneta, eu acho muito bonito caneta. Mas hoje é um objeto de arte para colecionador, porque você não usa mais. A carruagem que você comentou, que é a revista. A revista, a carruagem, as coisas estão se modificando muito rapidamente no mundo. O mundo é outro hoje em dia. E é o próprio sistema de aula presencial. Só que aí a metodologia é importante, né? Porque não adianta nada você simplesmente transmitir um curso, uma aula de graduação à distância.
se valendo das mesmas metodologias empregadas no curso presencial. Aí não funciona. Né? Eu entrei em 1978 na faculdade. Na faculdade, naquele período, nós estudávamos direito não a partir da Constituição, porque a Constituição era uma ditadura, não tinha valor nenhum. Nós estudávamos direito a partir do Código Civil. Então o professor ia lá e lia os artigos do Código Civil. Eu tive um impacto tão negativo com aquela... Pastor de Barros. Mas eu achei um curso tão complicado, tão desestimulante. E hoje eu vejo assim, você falando, vejo o estímulo e o prazer que você tem em adotar, se aproximar do aluno, mas era um distanciamento muito grande. É um tablado, né? É um tablado. O Largo São Francisco ainda tem o tablado, né? Tem. Mas os professores, eu acho que os próprios professores de lá também já estão mais sensíveis a isso. Porque se você não estiver sensível a isso, você não está sensível a mais nada, né? Hoje os professores, todos eles têm redes sociais, eles fazem revisões, né, para provas, no Twitter, no Facebook, e é muito interessante isso. Prepara a aula e deixa a aula... Deixa a aula. Eu, por exemplo, agora para o exame de ordem, na próxima semana eu vou fazer uma revisão terça-feira, né? 11 horas da noite, acredita? 500, 600 pessoas acompanhando. Então, o pessoal, ele está aderindo a esse novo sistema de formato de ensino. E é fundamental, e é a nossa realidade hoje, né? É a nossa realidade. Agora, dentro das áreas, dentro ao exame de OAB, qual área que você acha que mais cai prova de todas? Ou existe alguma? Ou se é que existe alguma? De segunda fase, eu acho, por incrível que pareça, a direito do trabalho muito complicado na segunda fase. A direito do trabalho o pessoal acha que é fácil? Acha que é fácil, mas... Não é Não é fácil. Não é fácil. Eu convido quem achar direito do trabalho fácil, a matéria fácil. Eu acho que isso é um resquício daquele tempo. Antes do direito do trabalho, antes da CLT, algumas conquistas trabalhistas serem levadas à categoria de direito constitucional, ou seja, antes de 88, o cidadão se formava e ia fazer direito do trabalho por falta de opção, porque era um negócio que, era relativamente mais simples, mais fácil, mais tranquilo. Mas aquilo ali era outro tempo, onde os trabalhadores não tinham direito nenhum, era ditadura. Passou aqui, meu amigo, é complicado direito do trabalho. Eu acho engraçado, porque às vezes o pessoal fala, não, mas direito civil é tão complicado, né? Tem tanta peça. Direito do trabalho nada mais é do que todas as peças do processo civil, mais as peças específicas do direito do trabalho. E mais ainda com aquelas questões complicadíssimas que tem o direito do trabalho, os enunciados. Súmula, né? OJ, toda hora é novidade. Uma vez eu fui fazer uma audiência trabalhista, o juiz olhou para mim e falou, o senhor não é do ramo aqui, né? Eu falei, estou percebendo. Que é complicado, é uma outra forma de se dirigir. Então, a facilidade que, se é que existe algum dia que se supôs existir, já há muito tempo. Há muito tempo deixou de ter. Direito do trabalho entrou dando moral... dando moral coletivo. O direito do trabalho ele foi absorvendo, né, institutos de outras áreas para si, né? Perda da chance, hoje um tema tão importante dentro do direito civil que você encontra advogado sendo demandado por perda de chance. Muito. Eu recentemente peguei uma ação de perda de chance para defender um colega. Perda de chance na área trabalhista. E tive que provar que sequer aquele cliente teria a chance lá, teria o direito material. Então é a minha recomendação. Escolha direito do trabalho só se você faz estágio desde o 2º, 3º ano em direito do trabalho. Se não, corra. Tem tantas outras disciplinas com uma quantidade muito menor de peças e de material, de direito material para você prestar na segunda fase. Nós estamos chegando aqui aos minutos finais do programa. Estamos tentando aqui, estamos brigando aqui com o tablet, estamos atualizando. Nós estamos com problema de sinal aqui do Wi-Fi, mas vamos insistir. E eu gostaria... Temos 3, 4 minutos ainda. Eu gostaria de, antes, ver se tem alguma pergunta, suas considerações, suas ponderações finais aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente dá uma encaixada lá que eu estou... Perfeito. Bom, eu... Inverter um pouco o processo. Para quem vai prestar o exame de ordem agora, em agosto, no dia 18... Dia 17 é meu aniversário, mas dia não vou estar aqui. Dia 17 19 do meu pai. 19 do meu pai. Então, olha, eu não vou estar aqui, mas quando voltar, eu e o seu pai fazer uma festa. Vamos fazer uma comemoração. Vamos fazer comemoração, vamos celebrar. Muito bom. Então, boa prova para vocês, façam com confiança essa prova. Muitas vezes no dia do exame bate aquela insegurança e, na verdade, vocês não têm que ter insegurança no dia do exame, porque aquele que efetivamente se preparou cumpriu a sua função, né? A aprovação vai ser um resultado daquilo que você semeou, daquilo que você plantou ao longo de 2, 3, 4, 5 meses. Então, o dia do exame é o dia que você tem que estar
bem-estar mais tranquilo de todos, porque você não tem responsabilidade nenhuma em relação ao resultado. Você sim tem responsabilidade na sua preparação. Então, se você estudou, se você se dedicou, sem dúvida nenhuma, você tem tudo aí para conseguir acertar pelo menos 40 questões na prova de primeira fase. O que não é muito difícil. O que não é muito difícil. Eu vou falar, a parte de ética é o bom senso. Sim. A parte de ética é ter bom senso. Se vale 15%, tenha bom senso. Sim. Veja aquilo que você não gostaria. Quando se coloca, se você está com dificuldade, se coloca na posição do cliente que você gostaria que não ocorresse com você. E aí você já é um bom caminho, né? E estude, que é outro bom caminho. Eu comentei que faria sorteios, né? E falei do dia Saraiva Prepara OAB, esse evento gratuito. Vocês podem encontrar informações sobre este evento, tanto na minha fanpage, no Facebook. Então, se vocês procurarem lá no meu Facebook, fiquem à vontade para me adicionar. É Marcelo Comete. Então, Marcelo Comete. No Facebook, vocês podem me adicionar com o maior prazer. Vou receber todos vocês. Inclusive, diariamente eu posto dicas de direito empresarial, né, para quem está estudando direito. Né, então, fiquem à vontade para me adicionar. E lá também vocês têm todas as informações referentes a esse evento que a Saraiva vai promover no dia 10 de agosto. Um evento que vai ocupar o dia inteiro, o sábado inteiro, vão ser as aulas preparando você para o exame de ordem, para o exame agora. Marcelo, estamos chegando aos minutos finais, ou ao minuto final. Você responde duas perguntas rapidinho? Respondo, rapidinho. Só para não deixar o pessoal aqui, né? A gente está inaugurando isso aqui, está Claro. falando de coisa de modernidade. Vamos lá. Bom, o Rodrigo é do bairro de Interlagos. Ele pergunta, por curiosidade, qual a sua opinião sobre aqueles vários filmes de televisão que abordam a vida e o trabalho de advogados, normalmente norte-americanos? Na verdade é uma ficção, né? É uma ficção que muitas vezes diz respeito a uma realidade, inclusive de um sistema jurídico que é diferente do nosso, né? Mas de qualquer forma vale, eu acho que todo mundo que exerce e atua nessa área, milita nessa área, acaba de alguma forma se sentindo atraído pelas tramas relacionadas ao tema envolvendo júri, disputa, cada filme que muitas vezes não se reproduz a realidade do profissional no Brasil, né? Do direito, mas que de certa forma retrata questões que despertam interesse para todos nós. E chegou? Tem mais duas perguntas, vamos ser bem rápido aqui, que estão me avisando que eu estou com o tempo estourado. Vários brasileiros vão fazer pós-graduação, é do Miguel de Moema, desculpe, ele fala, vários brasileiros vão fazer pós-graduação e curso de extensão universitária em países que não adotam o direito romano-germânico. Em que medida isso pode ajudar o saber jurídico da pessoa? Estados Unidos, sobretudo, para quem atua na área societária, direito internacional, é muito importante, porque você conhece o ordenamento jurídico estrangeiro e pode atender melhor o seu cliente aqui no Brasil. Então, um americano que resolve montar, constituir uma sociedade brasileira, para que você consiga explicar para ele o trâmite e o funcionamento de uma sociedade nacional, seria muito adequado que você conhecesse o funcionamento de uma sociedade americana, para poder traçar as diferenças e os paralelos, né? E tem uma última observação aqui, é da Júlia de Guarulhos. Ela diz o seguinte, é importante lembrar que durante a ditadura de Vargas foi criada a CLT e a Justiça do Trabalho. E durante a ditadura de 64 foi criado o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Mas eu prefiro a democracia assim mesmo. Sempre. Eu vou me despedindo por aqui, agradeço a você, Marcelo, por sua presença. Lembrando, amanhã vai ter um sorteio. Amanhã no meu Twitter, @Marcelo Comete, né? Sigam lá no Twitter, no Facebook, e sortearei várias obras da coleção AB Nacional da Saraiva. Participe. E vou me despedindo por aqui. Obrigado mais uma vez, obrigado a você de casa que nos acompanha nessa jornada. E aguardo vocês desse mesmo canal na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.